Você já descascou uma cebola e depois tirou a primeira camada? O que você encontrou depois? Não, essa aqui não é uma aula de culinária. Nós estamos falando sobre a fé. Seja muito bem-vindo, nós estamos na nossa terceira aula do módulo a respeito da fé. Nós temos caminhado nas duas primeiras aulas no sentido de nos aprofundarmos no conceito bíblico de fé. Nós vimos algumas características daquilo que a Bíblia apresenta como a fé genuína. Lá no comecinho, na primeira aula, falamos a respeito do conceito popular que se tem por aí, que se chama de fé. Mas vimos que a fé bíblica, na verdade, ela se apresenta com certas características, com certas peculiaridades, e agora você já está começando a perceber o que você pode definir como fé de acordo com a Bíblia. Hoje nós vamos dar prosseguimento às particularidades da fé bíblica. E nós precisamos entender de uma vez por todas para conseguir decifrar se nós estamos de fato tendo a fé que a Bíblia nos chama a ter, ou se nós estamos apresentando algo incompleto. Para nós começarmos o nosso estudo dessa aula, eu preciso esclarecer por que eu trouxe uma cebola. Uma cebola, depois que você tira a casca, ela tem várias camadas. Se você tira a primeira camada, você encontra outra camada. Se você tira essa outra camada, você encontra mais uma camada. E se você tira, mais outra. Até que você chega ao fim. E de repente você percebe, a cebola eram as camadas. Se você tira uma camada da cebola e você apresenta a alguém e você diz, isso aqui é uma cebola, a pessoa vai dizer, não, isso é uma parte da cebola. Isso é uma camada da cebola. Mas você não pode chamar uma camada da cebola toda. As cebolas são as suas camadas. Não tem nada além das camadas. As camadas compõem o que é a cebola. Nessa analogia, até um pouco engraçada, eu quero dizer que a fé é composta por camadas. Nós temos afirmado isso, você tem se acostumado com essa forma de ver a fé bíblica, e eu preciso que você feche esse entendimento nessa aula, porque agora nós vamos aprender que a fé tem 4 elementos principais. Se nós pudermos dar nome às 4 principais camadas da fé, esses 4 nomes estão aqui representados nesses elementos que nós vamos ver agora. A fé é composta, primeiramente, pela atitude de crer. Mas ela não é só crer. Ter fé também é confiar. E não apenas crer e confiar. Ter fé, biblicamente falando, também significa depender. E não apenas crer, confiar e depender, ter fé significa obedecer. Ao olharmos para os textos bíblicos, nós vamos encontrar muitos exemplos e modelos de fé. Todos esses modelos nos apontam nessas 4 direções: crer, confiar, depender e obedecer. Mas para que nós possamos entender isso da melhor maneira possível, eu escolhi falar sobre aquele que a Bíblia chama de o pai da fé. Vamos falar um pouco de Abraão. Em Romanos, no capítulo 4, dos versos 18 a 20, o apóstolo Paulo fala sobre Abraão a respeito da fé. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O apóstolo Paulo afirma que Abraão, contra toda esperança, em esperança fez o quê? Creu. Muitas pessoas costumam dizer que têm fé porque elas simplesmente creem em alguma coisa. Eu lembro que quando eu era criança eu perguntava à minha mãe, o que é ter fé? E ela, tentando resumir depois de tantas perguntas, ela já dizia durante algum tempo, é crer. E eu perguntava, o que é crer? E ela também, tentando resumir mais uma vez, dizia, é acreditar. E eu ficava na minha mente confabulando se eu estava conseguindo acreditar de fato.
E eu me resolvia quando eu pensava, sim, eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Ele é por mim, que Ele gosta de mim, que Ele me ama e que Ele me quer ver bem. E eu lembro que eu pensava muito nisso, particularmente quando eu estava fazendo alguma viagem de avião, e que eu ficava olhando pela janela e pensando, se o avião cair, se o avião tiver alguma pane, acontecer algum problema, algum acidente, e a gente cair, todo mundo morrer. Eu lembro que eu pensava, tomara que a minha fé esteja em dia para que eu possa chegar no céu. E a grande dúvida que pairava na minha mente era, será que eu creio? Será que eu tenho fé de verdade? Será que eu acredito de verdade em Deus? Será que eu tenho fé em Jesus? E na minha mente de criança eu ficava tentando me auto-persuadir de que Deus existe, a palavra de Deus é verdade, de que Jesus de fato foi quem ele disse que é quem ele disse que é. E coisas desse tipo, coisas de uma mente de uma criança. Mas muito do que passava na minha mente ali naqueles momentos é corriqueiro, é cotidiano na vida de muitas pessoas, sejam cristãos ou não. O interessante é que o nosso próprio conceito de fé, ele vai sendo formado na nossa mente através desses pensamentos. E muitas vezes nós somos influenciados pela noção de que o crer, de que o acreditar é a fé. Mas nós vimos na aula passada que o texto de Tiago diz para nós que, se for por uma questão de crer, até os demônios creem. Qual é a diferença? A diferença é que para minha fé ser uma fé genuína, não basta apenas crer. Apesar de que crer, como nós vimos aqui no texto de Romanos, é essencial e é determinante para a fé. Afinal, foi crendo que Abraão se tornou o pai da fé. Mas vamos ver aonde essa crença nos leva. Dentro do contexto bíblico, de toda a narrativa bíblica, a fé ela se manifesta na crença, mas a crença que nos leva à confiança. O crer precisa nos levar a confiar. Bom, você pode crer, você crê que Deus existe, você crê na sua palavra, mas você confia nele? Você confia na palavra de Deus? Nós podemos perceber que Abraão ele não apenas creu no sentido de acreditar, mas ele confiou em Deus. Ou seja, ele se submeteu. E ao se submeter à palavra de Deus e às orientações que ele dá, você já envolve outra parte, que é a submissão, por assim dizer, a dependência de Deus. Crer deve lhe levar a confiar. Confiar deve lhe levar a depender. E depender de Deus significa você estar na mão dele, você estar nas suas mãos, para que ele possa cumprir na sua vida o seu propósito. E através da sua vida, os planos que ele tem. Dessa maneira, você crê, confia e depende. Mas ainda tem mais um quarto elemento. Você precisa obedecer. Abraão obedeceu a Deus. Abraão creu, confiou, dependeu de Deus e obedeceu a Deus. Nós podemos olhar para todos os exemplos de fé que nós temos na Bíblia e você vai ver que você vai encontrar esses 4 elementos. Eles não são elementos que acontecem um de cada vez. Não significa que crer acontece primeiro, depois a confiança, depois a dependência, depois a obediência. Não. Significa que os 4 precisam acontecer simultaneamente. A sua fé ela só é uma fé bíblica se você consegue crer, confiar, depender e obedecer a Deus. Isso se manifesta na vida de Abraão em muitos momentos. É muito interessante você fazer esse exercício. Depois pega a sua Bíblia e vai passando por vários exemplos e modelos de acontecimentos de fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e analisa, faz uma análise de cada quadro. E vê se você não vai encontrar nos exemplos de fé confiança, crença, obediência e dependência. Não importa a ordem, você vai encontrar sempre a obediência, a dependência, a crença e a confiança. Alguém que tem a fé bíblica e que aplica, está sempre aplicando os 4 elementos. Ok, mas e se eu creio, mas não confio? Então a sua fé ela ainda está incompleta. Muitas vezes nós nos deparamos com ciladas da nossa espiritualidade, se é que eu posso chamar assim,
mas ciladas que são pregadas pela nossa própria mente, porque nós temos uma noção incompleta de fé. Então nós precisamos ter uma noção de fé bíblica completa para que nós possamos viver pela fé. Eu disse que os exemplos de fé que nós encontramos na Bíblia, todos passam no teste dos 4 elementos. Mas eu separei para que a gente analise, já que falamos de Abraão, o pai da fé, né? Não teria outro talvez melhor para a gente exemplificar. Eu separei alguns momentos da vida de Abraão, momentos cruciais, para a gente perceber os 4 elementos na prática. Primeiro, vamos dar uma lida lá em Gênesis 12, nos versículos de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse é o episódio em que o Senhor dá a ordem para Abraão: sai da tua terra, sai da casa da tua família, dos teus pais, e vá para a terra onde eu te mostrarei. E Deus dá ali algumas promessas a Abraão. O versículo 4, de uma maneira objetiva e sucinta, diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Simples assim. Abraão creu em Deus. Por que Abraão creu? Como é que eu tenho evidências de que Abraão creu em Deus? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. A crença, ela não envolve simplesmente você saber que Deus existe. Crer em Deus não é simplesmente, eu sei que existe um Deus lá no céu. Crer em Deus envolve crer naquilo que Ele é. Ou seja, nós somos jogados da crença para a confiança porque Ele é digno de ser crido. Então Ele é confiável. Ele é, como Jesus Cristo próprio falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é digno de confiança. Nessa passagem, nós vemos que Abraão creu em Deus. Por que ele creu? Porque ele acreditou naquilo que Deus é, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, ele creu, ele obedeceu, ele confiou, porque ele fez aquilo que ele fez em obediência, não de modo desconfiado. Você já fez algo de modo desconfiado? Você está cheio de dúvidas, você está cheio de incredulidade, você está cheio de incertezas. Abraão devia ter os seus desejos de querer saber melhor os planos de Deus, mas ele sabia quem era Deus. E ao saber quem é Deus, ele pode confiar naquilo que ele diz. Então Abraão creu, confiou, obedeceu e Abraão dependeu de Deus. Por que eu sei que Abraão dependeu de Deus? Porque se você observar bem, a ordem de Deus para Abraão é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar, para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Isso aqui mexe com os nervos de algumas pessoas que não conseguem fazer coisas se elas não souberem para que aquilo serve, aonde elas vão chegar. Você conhece alguém assim? Você é assim? Algumas pessoas são assim. Não que isso seja errado ou certo, isso é só uma característica. Mas eu quero dizer que algumas pessoas têm mais facilidade em alguém dizer para elas: vamos bem ali, vem comigo, e você vai. Não fica fazendo muitas perguntas, não quer saber aonde vai chegar, mas outras pessoas não, elas precisam saber exatamente qual é o plano. E se elas não souberem qual é o plano, aonde se quer chegar, elas ficam titubeando, elas ficam duvidosas se elas vão entrar nessa empreitada. A gente vê que Abraão, ele não fez isso. A gente não sabe se ele era alguém que primeiro queria saber aonde o plano ia chegar para poder dar o primeiro passo. A Bíblia não informa isso, mas a Bíblia diz que ele não perguntou. A Bíblia diz que ele não duvidou. A Bíblia diz que ele simplesmente ouviu, acreditou, confiou e obedeceu. Isso demonstra a dependência de Abraão. Dependência é um ponto crucial da fé, é uma camada especial, e eu considero assim, porque eu vejo que hoje em dia
Essa é uma das áreas que a maioria de nós tem dificuldade em vivenciar a fé. Muitos de nós não têm tanta dificuldade em crer, muitos de nós não têm tanta dificuldade em confiar e até, de certa forma, em obedecer. Tá certo que obedecer é outra camada que a gente vê com uma certa dificuldade por aí. Mas eu creio que depender de Deus é o elemento dos 4 que tem sido mais difícil de ser aplicado na vida dos cristãos hoje em dia. Eu vejo muitas pessoas crendo, confiando e, de certa forma, como eu disse, obedecendo. Mas quando chega no quesito da análise da dependência, depender de Deus, a coisa fica um pouco difícil. Depender de Deus significa você saber e ter a certeza de que Ele é suficiente. Ele não é um plano B e não precisa de um plano B alternativo a Ele. Deus, Ele é o único plano e Ele é o provedor, Ele é tudo o que nós precisamos. Muitas vezes nós vamos ganhando a sensação no viver, no dia a dia, na vivência da vida, nós vamos tendo, às vezes, muitas vezes sem querer, a sensação de que quem nos provê o alimento é o dinheiro que nós ganhamos, o salário que a gente recebe, quem nos dá a saúde é o bom alimento que a gente come, são as regras nutricionais que a gente observa, é a dieta boa que eu sigo, é o meu nutricionista, quem me dá boa condição de vida é o meu médico e muitas outras coisas. Nós vamos ganhando a sensação de que outras coisas que não Deus são aquelas coisas que são verdadeiramente essenciais na nossa vida. Essa noção vai quebrando a dependência de Deus. Lembra do que Jesus disse aos discípulos? Que eles não deveriam andar preocupados com o dia de amanhã. A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Antes, orem a Deus e falem para Ele aquilo que lhes aflige. Coloquem a confiança, a dependência em Deus. Depender de Deus significa, assim como Abraão, obedecer, crer e confiar, mas você andar precisando ouvir a voz de Deus. Para pensar um pouco na situação de Abraão. Abraão ia até um local e ele não sabia se aquele local já era o local onde ele tinha que se estabelecer, onde ficar, e ele dependia constantemente da vida dele com Deus, de ouvir a voz de Deus e de receber diariamente a orientação do Senhor para que ele pudesse continuar caminhando. Nós vamos ver isso em grandes momentos de fé na Bíblia. Nós vamos ver isso na vida de Moisés, guiando o povo para fora do Egito até a Terra Prometida. Nós vamos ver isso na vida dos apóstolos, sendo orientados diariamente, sem entender muitas coisas que Jesus relatava, falava, mas eles sendo constantemente guiados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo sendo orientado cotidianamente pelo Espírito Santo, chegando ao ponto de ele fazer planos e o Espírito Santo dizer não, esse plano é seu, você não vai para esse lugar, você vai para aquele outro. E muito legal a gente perceber isso, porque viver na dependência de Deus é totalmente possível para você e para mim, como foi para esses homens em todos os tempos. Nós precisamos desenvolver, receber do Senhor, nos encher da palavra de Deus, para que nós possamos ter completa a nossa fé, crer, confiar, depender, obedecer. Qual desses 4 elementos está faltando na sua fé? Dá uma analisada, olha para a sua vida, vê aí como é que você encara o dia a dia, como é que você vive os desafios da vida, como anda a sua vida espiritual. Tem crença? Tem confiança? Tem dependência? Tem obediência? Faça uma autoanálise. Outro episódio da vida de Abraão, que é crucial para a gente ver esses elementos, está em Gênesis 22, versículos 2 e 3. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só o que estava acontecendo aqui. Um belo dia, Deus acorda Abraão e diz, Abraão, levanta, pega o teu filho Isaque
e leva para sacrificá-lo. Sacrifica teu filho. O filho que eu te prometi, o filho que eu te dei, pega esse filho e sacrifica-o. Faz como sacrifício no monte que eu vou te indicar. E Abraão fez o quê? Discutiu com Deus, não creu, desconfiou. Será que Abraão olhou para Deus e disse: isso não é a voz de Deus, isso é a voz do diabo, está querendo me enganar? Não. Abraão conhecia a voz de Deus. E eis uma característica daquela pessoa que tem fé com os 4 elementos cruciais da fé. Aquele que crê, confia, depende e obedece a Deus, ele aprende a discernir com clareza a voz de Deus. Ele não se engana, ele não é enganado, porque ele sabe aonde ele pisa. Então Abraão simplesmente obedece. Agora, muita gente se pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus falou para Abraão para ele pegar Isaac e sacrificar? Deus é masoquista? Deus tinha prazer em ver o sofrimento de Abraão? O que estava acontecendo ali? Se nós analisarmos todo o capítulo, ver toda a história, nós vamos perceber que Abraão estava passando por um teste. E ele passou no teste. Era um teste de fé, era uma prova. Ele estava sendo provado na sua fé. Nós vimos que o Novo Testamento vai dizer que Abraão estava sendo aperfeiçoado na sua fé. A fé de Abraão era conhecida por Deus. Deus sabia que Abraão era um homem de fé, mas ao passar por esse teste, Abraão foi aprovado em sua manifestação de fé. Abraão consumou a sua fé. Sua fé foi consumada ao obedecer, mesmo sendo uma obediência extremamente sacrificante, difícil, sofredora, mas ele obedeceu. Eu quero destacar 2 versículos que tem mais à frente. Ainda no capítulo 22, a história segue, né? E ele leva Isaac para a montanha, e aí tem um momento fatídico, um momento talvez o mais dramático antes daquele momento final, em que ele amarra Isaac e está a ponto de imolá-lo ali na pedra. Tem esse momento terrível entre pai e filho, que são os versículos 7 e 8. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Isaac faz uma indagação ao seu pai. Pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo todas as ferramentas para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Abraão só responde: Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. Isaac não retorna perguntas, Isaac não tenta tirar maiores satisfações. Isaac se cala e a Bíblia diz: os 2 continuaram a caminhar juntos. Você percebe que a Bíblia vai relatando os momentos, quase que em câmera lenta. Diz: Isaac disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Ou seja, parece que vai colocando tudo em câmera lenta, mas isso mostra, principalmente na linguagem original, no hebraico original em que foi escrito, isso mostra que o contexto era de que Isaac estava desconfiando do que estava acontecendo e ele simplesmente teve certeza com a resposta do seu pai. Só que Isaac assumiu a característica de também, como Abraão, crer, confiar, depender e obedecer. Se você perceber, quando Isaac tem a resposta de Abraão, Deus proverá o cordeiro para si, Isaac se cala, como se a representatividade ali fosse de que Abraão estava para Isaac assim como Deus estava para Abraão. Isaac confiou no seu pai. Isaac creu no seu pai. E Isaac continuou caminhando com ele, em total dependência e obediência. A sua dependência de será que eu vou morrer nessa história? Será que eu vou ser o sacrifício nessa história? A dependência estava na palavra que Abraão deu, quando Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para si. Isaac estava na dependência de que isso fosse real, de que isso fosse não apenas figurativo, mas que isso fosse uma verdade táctil, uma verdade palpável. E a gente sabe que no fim da história foi realmente o que aconteceu. Abraão
tinha as 4 características da fé e seu filho Isaac também estava aprendendo a ter. Isaac teve ali um bom professor. E nós também podemos aprender com a vida de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. E nós precisamos aprender a ter os elementos da fé como Abraão tinha na sua vida. Quando nós olhamos para essa circunstância, nós percebemos, como eu disse, que aquele que tem a fé completa, a fé bíblica, com os 4 elementos, aprende a discernir e a ouvir a voz de Deus. Abraão não tinha certeza de todas as coisas. Abraão certamente estava sofrendo naquele momento, mas ele sabia em quem ele cria. Lembra de Jó? Jó declarou isso. Deus dá, Deus tira, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. E quando chega no final da história de Jó, a gente ainda vê ele revelando que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que ao final, depois de passar por tudo que ele passou, ele agora estava vendo o Senhor com seus próprios olhos. Isso é crucial. A gente vai ver no finalzinho dessa aula, é tão importante a gente ficar com essa imagem de ver a Deus, e ver a Deus ser algo conectado com a fé. Por quê? Porque para ver Deus com os próprios olhos, Abraão, assim como Jó e tantos outros homens de fé, precisaram aprender a obedecer, a crer, a confiar, a depender de Deus. Você quer desenvolver o seu relacionamento com Deus? Você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus? A chave não é outra. A chave é a fé. Mas não se engane, fé não é só obediência. Fé não é só crença. Fé não é só confiança. Fé não é só dependência. Fé é tudo isso. Lembra da cebola? A cebola não é uma camada. A cebola são todas as camadas. A gente falou na primeira aula sobre o conceito popular de fé e como ele está tão equivocado à luz da Bíblia. Mas muitas vezes a gente não percebe que esse conceito equivocado também está dentro das igrejas. Muitos cristãos têm conceitos equivocados de fé. Nós precisamos aprender, então, a diferenciar a fé bíblica, essa que se manifesta nesses 4 elementos, da fé que vem de outras noções. Você já ouviu falar de fideísmo? Fideísmo se concretiza na crença de que a fé ela é um salto completo no escuro. Talvez não tenha uma frase melhor para representar o fideísmo do que aquela alcunha que alguns falam que a fé é cega. Será que a fé é cega mesmo? Primeiro a gente precisa entender de que esse termo, a fé sendo cega, significa que não há razão na fé. A fé ela não tem fundamentos racionais, não tem fundamentos razoáveis, ou seja, você crê numa coisa apenas porque você crê. Eu creio porque eu creio. Mas por que você crê? Não importa porque eu creio, eu só creio. Crer. Então, nesse sentido do fideísmo, crer, ter fé, está relacionado a você acreditar, mesmo sem você ver, mesmo sem você ter razões, motivos para você desenvolver essa fé. Será que isso é bíblico? A fé genuína não leva você a atitudes irresponsáveis, mas o fideísmo sim. Então, muito cuidado com o fideísmo disfarçado de fé. Recentemente, eu li uma reportagem a respeito de uma moça nos Estados Unidos que está com 20 e poucos anos e ela hoje vive numa cadeira de rodas e ela precisa andar o tempo todo com um tubo e um balão de oxigênio porque ela tem um grave problema no coração e nos pulmões. E esse problema, esse quadro evolui e ela vai precisar passar por uma cirurgia em algum momento de transplante de coração e de pulmões. Mas o que tem de mais triste nessa história não é apenas o quadro atual dela, mas é o fato de que tudo isso começou quando ela era criança, uma menininha, e ela tinha um pequeno defeito na formação da sua parte cardíaca. E os pais dela, cristãos, alegando ter fé em Deus, disseram que criam que Deus iria curá-la e eles passaram a orar e jejuar. Ela com 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, o problema se alastrando, ela não era curada, e eles alegando orar cada vez mais, alegando confiar cada vez mais que Deus iria curá-la. Hoje ela tem o resultado de uma vida totalmente dependente de cadeira de roda, de aparelhos, porque os pais tomaram a atitude de não levarem ao médico,
de não a submeterem a uma cirurgia, que era uma cirurgia simples à época, mas que hoje virou um problema quase que irreversível. Atitudes irresponsáveis de cristãos que acharam que tinham fé, mas que na verdade estavam totalmente equivocados na ignorância do fideísmo. Há várias décadas atrás aconteceu na Coreia um incidente de vários jovens cristãos que estavam aprendendo a palavra de Deus e eles estavam regularmente frequentando cultos e reuniões. E ali na Coreia, nessa época, não era muito comum você ter, como hoje, muitas igrejas cristãs espalhadas. Então eles iam à procura de onde estava tendo um culto, onde estava tendo algum pregador, alguma cruzada evangelística, alguma coisa. E eles foram para um culto de jovens que estava acontecendo num vilarejo próximo da cidade onde eles moravam. Era um grupo grande de jovens. Mas recentemente tinha acontecido uma enchente no local e eles precisavam cruzar um rio e a ponte e as opções de barco e tudo que poderia oferecer uma travessia não estava disponível ali naquele momento por causa da enchente. Então as águas estavam muito altas do rio. E o grupo decidiu, poxa, nós não vamos conseguir cruzar o rio e chegar a tempo no lugar onde está tendo o culto, a gente não vai poder participar desse culto. Mas 3 moças começaram a dizer que elas estavam cheias de fé, porque elas estavam lembrando de que Pedro, como dizia a palavra de Deus, elas afirmavam, a palavra de Deus diz que Pedro andou sobre as águas, ele creu e quando ele creu, ele andou sobre as águas, e elas começaram a alegar que pela fé elas iriam, assim como Pedro, confiar no Mestre e que Deus ia honrar a fé delas e elas iam andar sobre as águas, atravessar, porque elas tinham um motivo nobre, que era chegar no culto para ouvir a palavra de Deus. A gente gostaria de ouvir um testemunho, um final de história sensacional de 3 jovens moças que andaram sobre as águas, né? Mas a verdade é que elas deram o primeiro passo, afundaram naquele rio, foram levadas pela correnteza e os seus corpos foram achados depois de alguns dias. Deus não honrou a fé daquelas meninas? O que aconteceu ali? O que estava acontecendo naquele lugar? Elas afirmaram ter fé de que elas iam andar sobre as águas e, de repente, não aconteceu o que elas criam tanto. Fé ou fideísmo? A fé é cega? Será que a fé é mesmo cega? A fé, ela está relacionada com aqueles 4 elementos que nós vimos, crer, confiar, depender e obedecer. E tudo isso dá a característica de ousadia, intrepidez espiritual àqueles que creem. Mas nós vamos ver também que isso não é irresponsável, mas isso é firme. Lembra de emuná, o conceito hebraico do Antigo Testamento sobre fé? A fé que é a certeza, a firmeza, é uma rocha, não é uma fé cega. Existe um caso muito interessante, a gente passa batido nessa passagem, mas eu selecionei aqui, é um curioso relato a respeito da vida de Esdras. Esdras, capítulo 8, versículos 21 e 22. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esdras estava, junto com um grande grupo de pessoas, prestes a realizar uma viagem. E as estradas, os caminhos naquela época, naquele contexto, naquela região, não eram seguros. Os grandes perigos estavam na estrada, os grandes perigos estavam nessas viagens. E eles sabiam dos perigos, dos riscos que havia. Eles estavam saindo daquele ambiente da Babilônia sob a autorização do rei. Só que Esdras havia dito ao rei que eles confiavam em Deus e que Deus protegia aqueles que confiavam nele. A gente não sabe exatamente como essa conversa aconteceu, mas é bem provável que Esdras tenha recusado ou rejeitado escolta e proteção do rei, porque ele tenha alegado, talvez, que Deus iria protegê-los. Mas quando chega no momento crucial ali da viagem, Esdras pensa 2 vezes e ele chega a afirmar
que ele teve, na verdade, foi vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para protegerem eles na estrada. Por que ele teve vergonha? Ele diz que ele teve vergonha porque ele tinha dito primeiro que eles não precisavam de proteção, já que Deus protegia aqueles que confiam nele. O que mudou? Será que Esdras estava cheio de fé quando falou com o rei e agora ele estava com a fé um pouco abalada? Ou será que a fé de Esdras, naquele momento de ímpeto, conversando com o rei, estava mais para fideísmo do que fé? Agora veja bem que isso é muito curioso acontecer logo na vida de Esdras, porque se você vai no capítulo anterior, por exemplo, em Esdras capítulo 7, versículo 10, vai dizer que a característica da vida, a dedicação da vida de Esdras, era justamente aprender a palavra de Deus, aprender a lei de Deus e ensiná-la. Nós somos sujeitos a altos e baixos. Às vezes a gente tem fideísmo com capa de fé, às vezes a gente acha que está crendo mesmo, mas a gente na verdade está com uma fé incompleta. A fé está relacionada com o ver, com o enxergar, e não o contrário. A fé da Bíblia enxerga e enxerga muito bem. Eu separei algumas passagens bíblicas, e são só alguns exemplos, para afirmar o nosso entendimento de que a fé bíblica é a fé que vê. Vamos ler Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas está afirmando que o que já havia sido escrito como evangelho a respeito de Jesus tinha sido relato dos fatos que se cumpriram entre eles, conforme foram transmitidos por pessoas que foram testemunhas oculares. Poxa, precisa de testemunha ocular se a minha fé é cega? Eu preciso estar firmado em provas, eu preciso de certezas. E ele continua dizendo para o Teófilo, para quem ele está escrevendo, que ele está escrevendo depois de ter feito uma ampla investigação dos fatos e que ele está expondo agora essa investigação para o Teófilo, para que o Teófilo tenha certeza das coisas que ele havia aprendido a respeito de Cristo. Ora, por que Lucas estava se dando tanto trabalho de explicar, de evidenciar, de provar, de mostrar, de traçar coerência naquilo que se apresenta e se ensina a respeito de Jesus, se a fé é cega? Vamos ler também Atos, também de Lucas, né? Livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus apareceu e passou ali por 40 dias aparecendo aos discípulos, dando-lhes muitas provas de que estava vivo. Se a fé é cega, por que Jesus se daria ao trabalho de dar provas, de provar e de passar dias provando aos discípulos que ele havia ressuscitado? A gente lembra da história de Tomé e monta-se por aí uma figura, faz-se uma caveira de Tomé como se ele tivesse sido o incrédulo. Mas eu quero aqui salvar um pouco a imagem de Tomé, porque quando Tomé recebe a visita do Jesus ressuscitado e Jesus se apresenta como ressurreto ali, Tomé não está sendo incrédulo, mas Tomé entendeu que ele precisava ver, ele precisava tocar para que ele pudesse crer. E se Jesus estivesse ali diante de uma grande incredulidade, é provável que Jesus negasse e não autorizasse Tomé a tocar. Então Jesus estava ali autorizando Tomé a se firmar naquele tipo de fé que ele estava se consolidando naquele momento. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, nós lemos: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Isso aqui mostra para nós o quanto a evidência da ressurreição foi provada. Jesus apareceu para tantas pessoas, provando e mostrando e formando ali uma nuvem de testemunhas oculares, de testemunhas que podem ser provas vivas de que ele ressuscitou. A fé genuína, a fé bíblica, é uma fé que se firma na verdade e na verdade palpável. Não é uma fé cega, não é uma fé ignorante, é uma fé inteligente, é uma fé que vê. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós lemos: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A nossa fé não tem que se firmar em fábulas, em invenções. Você não tem que fechar os olhos e acreditar naquilo que alguém está lhe mandando saltar no escuro. Não. A fé pressupõe a relação entre dois seres, aquele que crê e aquele que é crido. Quando nós temos uma fé que envolve crer, confiar, depender e obedecer, e essa nossa fé completa, ela repousa, ela está totalmente depositada no Deus verdadeiro, o Deus criador do universo, o Deus que governa sobre todas as coisas, nós vamos perceber que o grande poder não é o da nossa fé, mas o do objeto da nossa fé. Porque eu também posso crer, confiar, depender e obedecer em outra coisa. Por exemplo, a fé que eu tenho em Deus, alguém pode ter num rato, alguém pode ter numa vaca. Se você for à Índia, por exemplo, você vai encontrar o templo dos ratos, o templo da vaca, e você vai ver pessoas se curvando, pessoas que colocam sua fé em animais ou em até seres inanimados. Qual é o núcleo da nossa fé? O núcleo da nossa fé precisa ser Cristo, sua palavra, sua verdade. O núcleo da nossa fé precisa ser o Deus verdadeiro. Veja bem, quando você crê, quando as camadas da sua fé estão envoltas, estão centralizadas, o centro de tudo é Jesus Cristo, você percebe que a sua fé, ela enxerga, e enxerga muito bem. Você tem onde se firmar. Se você põe a sua fé num rato, você precisa que a sua fé seja cega. Porque se você olhar bem, você vai ver que é só um rato. Que ele não pode salvar a sua vida, que ele não pode fazer milagre nenhum por você. Se a sua fé está num ser de barro, está num ser de metal, se a sua fé está num quadro, numa figura, numa pintura, em alguma coisa assim, você vai precisar que a sua fé seja cega, porque você, enxergando, vai notar que aquilo é só uma figura, aquilo é só uma escultura. Mas se a sua fé está no Deus vivo, no Deus verdadeiro, a sua fé pode enxergar. E ela deve, e ela precisa enxergar. Certa vez um conhecido meu me falou com muita alegria que tinha iniciado um curso dedicado, um curso longo, de estudo aprofundado das Escrituras. E eu fiquei muito feliz, eu gostei muito, me interessei até. E depois de muitos meses, a gente não se viu por um bom tempo, e depois de meses, talvez um ano ou um ano e pouco, a gente se encontrou e eu perguntei para ele como é que estava o curso, e ele disse, não, eu fiz 2 meses e depois eu parei. Eu perguntei, poxa, mas por quê? Porque você não foi até o fim, não era um curso tão bom. Aí ele disse, talvez, mas é que era um curso em que os professores se aprofundavam muito na palavra de Deus, então às vezes vinha à tona algumas análises muito profundas dos textos bíblicos, e eu fiquei com receio de me aprofundar muito ali no estudo literal e literário da palavra de Deus e acabar perdendo a minha fé. E eu fiquei muito triste com o que eu ouvi desse conhecido, e até brinquei com ele, eu disse, poxa, mas então será que se a sua fé não se baseia na profundidade, na riqueza das Escrituras, então será que ela é fé de verdade, ou será que é uma fé bíblica? Né? Em outras palavras, será que ele queria que a fé dele fosse uma fé verdadeira, uma fé que vê, ou ele estava querendo se conformar com a fé que é cega e de repente ver demais iria jogar por água abaixo
aquilo que na verdade não era fé, era fideísmo. Então, a fé bíblica, ela não leva você a ser cego, a ser ignorante. A fé bíblica, ela deve levar você a enxergar cada vez melhor. Perceba como todas as camadas estão conectadas. Eu disse, elas têm um centro. O centro é o Deus verdadeiro, o Deus que é a verdade, Cristo, a verdade, a vida. É o centro de todas as camadas da fé. Mas as camadas são diferentes entre si. Uma camada não é a mesma coisa que a outra, mas todas juntas formam a fé verdadeira, a fé genuína, a fé bíblica. E o grande poder dessa fé não está nas suas camadas, mas está em elas estarem todas reunidas ao redor do seu núcleo. O grande poder da fé está no objeto da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso. Eu não poderia deixar de ler João, capítulo 20, versos 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João relatou o que relatou, escreveu o seu evangelho para que possamos crer, para que os seus leitores possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus é o único que pode dar a vida eterna. Mas para isso, o caminho para chegar aí é crer nele. Crer nele envolve ter fé. Crer, acreditar, confiar, depender, obedecer. Se você crê em outra coisa, que não o Deus que pode dar a vida eterna, então você não vai poder ter o mesmo efeito. Se você crê no Deus da vida eterna, mas você só acredita, aí Tiago vai lhe aplaudir, né? E dizer, como diz, insensato. Até os demônios creem. Só que os demônios, eles acreditam em Deus, no sentido de saber que ele existe, eles já viram que Deus existe, claro. Mas os demônios não confiam em Deus. Os demônios não dependem de Deus. Os demônios não obedecem a Deus. Que você tenha uma fé completa, que você tenha uma fé bíblica, que você tenha uma fé genuína, porque afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos nos encher mais e mais do conhecimento da verdade, para que nós possamos abrir cada vez mais os olhos da nossa fé, porque a nossa fé, ela não é cega, ela é uma fé que vê. Que Deus te abençoe e até o próximo módulo do nosso curso.